Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, primeiro eu quero dizer que é um grande prazer dizer que eu estou fazendo a primeira live nesse Instagram. Eu fiz umas outras testes anteriormente, mas confesso que fiquei muito nervosa e acho que ajudei pouco. Dessa vez a minha intenção é só uma, ajudar, passar informação. E quero dizer que estou muito, muito feliz de começar uma nova etapa aqui no Instagram com vocês. Eu tenho visto muito resultado, muitas pessoas me falando que têm aplicado, o que eu tenho dito aqui, que eu tenho ajudado. E eu acho que é essa a minha missão aqui. Então, quero dizer para vocês que eu tô nervosa sim, já que é a primeira vez. E se vocês estiverem ouvindo mal ou alguma coisa do gênero, por favor, me informem aqui, que eu vou tentar consertar o máximo que for possível, tá? A primeira coisa que eu queria conversar aqui com vocês é o motivo de eu ter começado a compartilhar a minha rotina com o Guilherme, a minha rotina como mãe, aqui no Instagram. Foi muito despretensiosamente, mas quando eu tive o Guilherme, eu comecei a perceber que as mães achavam normal a maternidade ser pesada, a maternidade ser cansativa, estressante. E eu não via isso de forma alguma. Eu via muitos relatos no consultório, vocês já sabem, eu trabalho somente com mães, e no consultório era sempre as mães muito exaustas, muito cansadas. E assim que eu engravidei, eu decidi que eu ia estudar o máximo que eu conseguisse para que a minha maternidade fosse leve, para que eu pudesse descansar, para que eu pudesse manter a minha rotina como mãe, como esposa, como filha, que eu pudesse continuar sendo médica, que eu não queria abandonar nenhum dos outros âmbitos e que eu tinha ganhado um presente, que era ser mãe e que eu queria aceitar isso de uma forma leve. Quando eu comecei a compartilhar isso aqui no Instagram com vocês, eu comecei a perceber a admiração de algumas mães sobre como eu conseguia estar bem, como eu conseguia retomar o trabalho, como eu conseguia ir à academia. E muitas vezes foi só uma questão de estudo, uma questão de aplicação do que eu realmente desejei para mim. Infelizmente, a grande maioria das mães não se prepara durante a gravidez para o neném que vai nascer com estudos. Se prepara com enxoval, com material, com berço e etc. Mas não se prepara estudando. Então, se tem alguma grávida aqui, eu posso dar a dica para vocês, estudem durante a gravidez. Estudem, conheçam, saibam quem é a pessoa que você vai confiar, saiba quem é a pessoa que você vai seguir, quem é o pediatra que você vai levar seu filho, porque isso influencia na sua segurança no seu primeiro contato com seu bebê. Uma das coisas que vocês mais me perguntavam no direct, como fazer o Guilherme dormir, como era que eu fazia ele dormir. E o sono é uma coisa que era para ser natural, né? Mesmo o sono dos bebês era para ser uma coisa natural. E o que eu percebo é que a maioria das vezes não vem naturalmente, né? Então, no consultório eu já tinha reparado isso e foi por esse motivo que, grávida, eu decidi estudar o sono infantil. Então, eu virei uma admiradora, adoradora do sono infantil. Eu fiz um curso de consultoria do sono, mas foi mais porque eu queria aplicar com o Guilherme mesmo e para levar um pouco do meu conhecimento para dentro do consultório. Hoje eu já vejo de uma forma apaixonada de como isso transforma, como o sono infantil transforma a vida das mães que me seguem aqui. Eu tenho recebido relatos lindos de mães que conseguiram mudar a sua rotina de sono, o seu cansaço, só com as poucas dicas que eu passo para vocês aqui. E isso me deixa muito, muito grata, de verdade. Se eu me emocionar aqui em algum momento, por favor, relevem que esta mãe que vos fala é emotiva. E eu realmente fico feliz de ajudar, tá? Então, eu acho que a primeira coisa que eu preciso passar para vocês é que essa live eu vou contar um pouco do que eu fiz, do que eu apliquei dentro do conhecimento que eu tenho e da minha experiência como mãe com o Guilherme para ter um sucesso nas noites de sono que ele tem hoje. O meu preparo iniciou na gravidez.
com estudos, como eu já falei para vocês, mas principalmente colocando ele para ouvir a minha voz. Eu cantava para ele, eu tentava evitar os estresses e a musicalização, vamos dizer assim, durante a gestação, me ajudou muito no reconhecimento dos momentos de calma do Guilherme assim que ele nasceu. Então ele recordava do útero com a música que eu cantava para ele, com a minha voz, tudo mais. Então eu cantei muito pro Guilherme durante a minha gravidez. Colocava umas músicas que eu achava que realmente era adequado para o momento. Então eu fui habituando ele com a minha voz, com a minha presença. Não só, né, eles já vão reconhecer naturalmente, mas a música ajudou demais, muito mesmo. Não faz diferença, o bebê não escuta durante a gravidez? Escuta sim. E eles reconhecem a nossa voz assim que eles saem da barriga e eles remetem uma memória auditiva do tempo que eles estavam no útero. Então tudo começou aí. Na maternidade, eu já tinha uma certa noção do que precisava ser feito na maternidade para tentar fazer com que ele já iniciasse ali uma rotina. Na maternidade é um pouco mais difícil, afinal de contas a gente está, né, naquele momento sensível, cansado com o trabalho de parto, enfim. Então na maternidade é um pouco mais difícil, mas tudo começa ali. Então o que eu levei para a maternidade? Eu levei o Zweddle, que não sei se vocês sabem o que é, mas é um charuto, uma manta. Na época eu levei só uma manta, para tentar manter ele o máximo possível de acolhido e remeter o colo, que eu não podia dar naquele momento, tanto quanto eu gostaria, já que o meu parto foi cesariano. Então, o Zweddle foi na minha mala. Eu já tinha colocado na minha playlist do celular os ruídos brancos. Eu vou falar mais à frente o que são os ruídos brancos, mas ajudam muito. E também determinei que a gente iria mostrar o sol desde o primeiro dia de vida. E aí, o que é mostrar o sol, que as pessoas me perguntam? Mostrar o sol é diferenciar dia e noite para uma criança. Isso não significa deixar a criança dormindo claro. Mostrar o sol significa, vou mostrar que amanheceu. Então, quando dava por volta de 8h30, 9 horas da manhã, nós abríamos as cortinas, abria a janela do quarto da maternidade para deixar aquela luz do sol entrar, já que eu ainda não podia expor ele ao sol. Para começar a determinar que aquele período era período da manhã. E quando era final do dia, a gente já começava a diminuir as luzes do quarto, já deixava a luz apagada do quarto e deixava a luz do banheiro acesa. E aí ficava aquela penumbra, para ele já começar a entender que naquele momento já era momento mais de calmaria. Então, na maternidade, eu já comecei a fazer isso. Foram só essas coisas que a gente começou a fazer. Quando eu cheguei em casa, né, que a gente já inicia toda uma rotina, eu comecei a colocar na minha consciência o que eu tinha de expectativa sobre o sono. Acho que muitas mães têm uma expectativa do sono infantil muito elevada, né? A primeira pergunta é: quando meu filho vai dormir a noite inteira? E aí a gente precisa se perguntar, o que é a noite inteira? Dormir a noite inteira para uma criança pequena, e aí eu tô colocando uma criança menor do que 4 meses, é mamar e dormir imediatamente. Não é não acordar para mamar. A expectativa é muito elevada. Você quer que seu neném durma 11 horas e só acorde de manhã. Esse bebê precisa se alimentar. Esse bebê tem um ciclo circadiano ainda muito curto, antes das 12 semanas. Então, a história do sono infantil, ela se divide entre 0 a 12 semanas, 3 meses, e 3 meses para frente. Até 12 semanas, eu não posso considerar que esse bebê não tem necessidade de alimentar de madrugada. Além disso, o ciclo deles nem é um ciclo circadiano como o nosso, é um ciclo ultrarradiano, que é um ciclo curto. Larissa, ok acordar 2 vezes à noite se seu bebê ainda não tem 3 meses, ok, super normal. O que não pode acontecer é esse bebê querer ficar acordado. Então, o que vai acontecer? A nossa expectativa, ela precisa ser calibrada com a idade dessa criança, com as necessidades nutricionais dele e com a necessidade de sucção não nutritiva que essa criança tem. O que a gente pode fazer para melhorar, né? Para tentar emendar um ciclo no outro, que é assim que a gente chama, entrar num ciclo de sono e tentar emendar esse ciclo com o próximo sem que ele desperte naquele momento.
A primeira coisa que eu tenho que entender é que o sono do bebê é um sono agitado. O bebê ele tende a mexer, resmungar, fazer barulhos. Até apelidei o Guilherme de cabritinho na época, porque ele fazia um ruído muito engraçado dormindo. Eu tenho que ter uma ideia na minha mente que o sono do bebê é muito superficial, uma boa parte desse sono é superficial. E aí ele faz muito barulho, ele faz muito ruído. Isso acaba fazendo com que a gente tenha a ideia de que ele despertou. E na verdade ele não despertou. Então a primeira coisa que eu já mentalizei aí é que eu só iria tirar o Guilherme do berço quando ele estivesse de olhos abertos. Então é interessante já ter isso marcado. Eu só vou retirar meu bebê do berço se os olhos dele estiverem abertos, porque indica que ele realmente está acordado. Antes disso, ele pode estar só no sono superficial, na flutuação do sono, e não significa que ele esteja acordado, ou que ele queira mamar, ou que ele queira colo, ou outra coisa do gênero. Então, primeira coisa é isso. Alinhar expectativas. 0 a 12 semanas, vamos concordar que dormir a noite inteira significa não ter períodos de despertar. Acordar, mamar, dormir. Acordar, mamar, dormir. Guilherme nunca, até hoje, ficou acordado de madrugada. Até hoje, todas as noites do Guilherme, acorda, mama, dorme. Acorda, mama, dorme. Outro ponto importante, eu fiz uma relação aqui do que seria pontos importantes para vocês. É entender um negócio chamado esterogestação. Então, para as mamães aí de crianças pequenas, menor de 3 meses, vamos ter o conceito de esterogestação muito marcado na mente de vocês. Esterogestação significa que o bebê, entre aspas dizendo, quer voltar para dentro da barriga. É um bebê que ainda não se adaptou ao novo mundo. Então, para ele é tudo muito diferente. Para ele não é mais aconchegante, para ele o espaço é muito grande, ele não tem mais os barulhos que tinha no útero, ele não tem mais o molhado. Então, tudo é diferente. É um período de adaptação. Adaptação entre útero, e entre mundo externo. Nesse período de esterogestação, o sono é muito melhor no colo. E aí, já tô vendo que tem perguntas sobre isso aqui. O sono na esterogestação, ele é mais profundo no colo. Mas isso não significa que eu não possa mimetizar o útero fora do colo. Então, a minha dica para quem tá com o bebê ainda em fase de esterogestação é colocar as mesmas características do útero aqui fora. Que seriam o quê? Espaço mais acolhidinho, então usar um ninho, por exemplo. Eu usei muito tempo o ninho. Ele restringe o espaço dessa criança. Usar charuto. Eu posso até depois compartilhar novamente como se faz um bom charuto. Charuto ou swaddle. Ele também restringe o espaço e a criança fica apertadinha como se estivesse no colo. Colocar ruídos brancos dentro do útero é muito barulhento por conta da nossa circulação, da nossa voz, por conta dos vasos que passam ali próximo, o cordão umbilical. Então é interessante de colocar um ruído branco que também mimetiza isso. O ofurô mimetiza a parte da umidade, da flutuação. Então o ofurô também remete a essa memória. A Larissa está perguntando se o bebê está chorando de olhos fechados na hora que deveria mamar. Espero para tirar do berço? Sim, espera, porque ele depende do choro, né? Se for um choro esgoelado, eu te aconselho a pegar. Mas se for um choro de reclamação, espere ele abrir os olhos, porque ele pode entrar no próximo ciclo do sono sem precisar da amamentação, mesmo que você já tenha considerado na sua mente que é hora dele mamar. E aí vamos esperar ele fazer essa adaptação. Então a esterogestação ela precisa de uma simulação do útero aqui fora. Dormir no colo na esterogestação é fácil, colocar no berço é difícil. Então as dicas para as mães que querem fazer essa transição de colo, berço durante a esterogestação é já colocar ele para dormir no seu colo em swaddle, em charuto,
facilita. Esperar ele entrar num sono um pouquinho mais profundo é um pouco mais demorado, esse sono profundo chegar nesses bebês pequenos, mas a dica do sono profundo é aqueles bracinhos mais soltos, é aquela boquinha entreaberta, é o bebê que tá com o corpinho mais mole, uma respiração mais pesada. Significa entrou em sono profundo. E é nesse momento que eu preciso transferir ele pro berço. Se eu transferir ele em sono superficial, encostou, acorda. Então, espinhos no berço acontecem pelo momento de transferência colo-berço errado. Está sendo colocado em sono superficial. E aí precisa ser colocado em sono profundo. Outra coisa que é interessante de ser dita é sobre as associações negativas. O que a gente tem hoje de associação negativa está muito relacionado ao que a gente trazia, né, de informação antes, que os bebês não podiam dormir sozinhos, que os bebês não conseguiam atingir isso sozinhos. E aí vinha aquela mania que a gente já traz da época dos avós. Colocar o bebê no colo, dar tapinha no bumbum e sacudir pra lá e pra cá. Tudo isso é associação negativa. O colo pode virar associação negativa, não estou dizendo para não dar colo, mas dormiu sono profundo, transfira pro berço. Sacudir, em nenhuma hipótese. Não fazia isso com o Guilherme de jeito nenhum, e todo mundo que pegava o Guilherme, o meu primeiro alarme era: não sacode. Eu posso e devo balançar essa criança para poder estimular o equilíbrio dela? Sim, mas quando estiver acordada, não quando estiver dormindo. Então o balanço ele é interessante porque ele ajuda no desenvolvimento do equilíbrio dessa criança. Mas dormindo, ele pode associar que ele só pode voltar a dormir se eu estiver sacudindo essa criança para frente e para trás ou se eu estiver sacudindo assim. Então, outro ponto importantíssimo aí de crianças de bebê pequeno: não fazer associações negativas. Ah, doutora, mas a associação negativa com o peito é inevitável. Não é. A associação negativa com o peito, ela inicia devido a uma necessidade de sucção que o bebê tem antes de dormir. Chama sucção não nutritiva. Qual é a dica para não estabelecer associação negativa com o peito? O bebê dormiu ou está muito sonolento, retire o bico do seio. Despertou? Pode colocar de volta sem problema nenhum, até que ele atinja um ponto um limiar entre sono e acordado e você consiga retirar o bico do seio da boca desse bebê. Continue com ele no colo até pegar no sono profundo. Então, a associação negativa com o peito inicia quando a gente mantém a sucção nutritiva, mesmo o bebê dormindo. E aí ele continua dormindo e sugando, dormindo e sugando. Então, faça essa retirada. Isso serve para chupeta também, é a mesma coisa. Infelizmente, o Guilherme ainda usa chupeta até hoje. A minha história com a chupeta eu acho que vocês já sabem, eu até compartilhei nos meus destaques. Mas para a chupeta não virar associação negativa, eu introduzo a chupeta, ele suga. Quando ele dorme, eu traciono devagarzinho até retirar essa chupeta. Então, ele dorme a noite inteira sem chupeta. A chupeta é só para pegar no sono, porque é a sucção não nutritiva que ele realiza. A sucção não nutritiva é quando o bebê suga sem necessidade de alimentar, para quem não sabe o que significa, e é uma necessidade que os bebês têm, principalmente em torno dos 3 meses, é uma necessidade deles essa sucção. Então, se for chupeta ou se for seio, dormiu ou está muito sonolento, retira. Isso faz parte da gente não fazer associação negativa. A associação negativa do sono, já falei para vocês como é, que é o bebê acreditar que ele só pode dormir se eu repetir todo aquele processo. E aí entra muitas outras coisas. Tapinha no bumbum, não deve fazer. Quando que a gente deve dar tapinha? No deslocamento de gases para o arroto. Então, o bebê nos 30 primeiros dias, a gente coloca na posição elevada, tapinha leve nas costas para fazer deslocamento de gases e facilitar o arroto. Mas tapinha no bumbum até o bebê dormir pode virar associação negativa. Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui. Gente, obrigada. Eu tô vendo que tem muita gente compartilhando aqui. Muito legal. Muito legal. Não tem que acordar. Se o seu bebê dorme a noite inteira, maravilha, não tem que acordar. Tá? Isso é uma dúvida que todo mundo tem. O que eu aconselho, por medida de segurança, é que até 15 dias de vida,
a amamentação não está bem estabelecida ainda, você deva acordar ele em intervalos entre 3 e 4 horas para garantir que seu bebê esteja apenas dormindo e não com hipoglicemia. Mas vamos supor que você tenta acordar esse bebê e ele está reativo, ele mexe, ele resmunga, ele chora, significa que ele realmente estava dormindo e não em associação e não em hipoglicemia. E depois você segue com a noite tranquila, não precisa acordá-lo. Só vamos ajustar essa expectativa aí. Bom, outra coisa que vale a pena a gente identificar essa criança, já falei sobre o dia, a noite, a diferenciação. Isso serve para todas as idades. Todas as idades, fiquem alerta sobre isso. Diferenciar dia e diferenciar noite. Então, isso não significa que você precisa colocar seu bebê para tirar as sonecas no claro. Então, durante o dia, vamos abrir as janelas, deixar a luz do sol entrar, mostrar o céu para essa criança. Mostrar que amanheceu, que é dia, que é hora de despertar. Durante as sonecas, faça uma boa higiene do sono. Já vou explicar direitinho como é que funciona, como é que eu faço a higiene do sono aqui. E tem algumas crianças que têm exigência zero de higiene do sono. Mas se seu bebê tem uma soneca que não é satisfatória, uma soneca muito curta, acorda acordado, talvez signifique que a higiene do sono que você faz é insuficiente, precisa melhorar. Ao anoitecer, já começa reduzindo as luzes da casa, já começa reduzindo o tempo de tela, se utiliza, né, celular, televisão, já começa reduzindo ruídos, barulhos, já começa a transformar um ambiente mais calmo, para que aí realmente a gente consiga tranquilizar esse sono, esse bebê, na hora de chegar ao sono noturno. Outra coisa que é importante, que eu fiz com o Guilherme, e aí eu acho que é interessante vocês levarem isso em todas as fases, é respeito. Até falei sobre isso hoje nos stories, mas respeitar o seu bebê é o principal ponto para ter sucesso no sono e na rotina. Não adianta eu aplicar uma rotina que seja favorável para mim e não seja favorável para o meu bebê. Aplicar rotina requer respeito com a vontade que ele tem. Então, rotina bem definida é você aprender os horários que o seu bebê tem necessidade. E isso sendo se ajustado à medida que ele for crescendo. Então, o Guilherme mudou muito a rotina dele. Era uma rotina de muita sonolência no início, e depois ele fica mais tempo acordado. Então, à medida que foi passando, a gente foi se adaptando e facilitando o sono nos horários que já era dele. Em nenhum momento fui eu que determinei o sono do Guilherme, e é assim a mesma coisa que deve ser na casa de vocês. Não são vocês quem determinam o horário que ele precisa dormir a priori. A priori você vai precisar analisar, vai sentar, escrever num papel ou no bloco de notas do celular de vocês, 5 dias consecutivos. O que está acontecendo no meu dia a dia hoje? Acorda a tal hora, mama a tal hora, almoça a tal hora, vai dormir tal hora. Isso é análise de rotina. O que você faz hoje? Faça isso 5 dias e você vai tirar uma média. Acorda mais ou menos entre 8h30 e 9h30, ótimo, ele precisa acordar nesse horário. Se algum dia ele passar desse horário, eu preciso intervir, porque é o horário que ele acorda. Ele geralmente toma banho entre 2 horários, né? Ou toma banho de manhã, toma banho no finalzinho da tarde. Eu preciso manter isso o mais próximo possível. Mas vamos supor que em algum dia ele esteja dormindo no horário do banho. Tudo bem, eu posso readaptar isso tranquilamente. Fez o quê, Maíra? De achar que a rotina... Provavelmente de achar que a rotina era ela quem determinava, né? De relógio. A rotina não deve respeitar relógio, tá, pessoal? É sempre uma margem, não é um horário fixo. E você respeita a margem que o seu bebê determinou. E respeita isso. Outra coisa que é importante é vocês entenderem a diferença entre música de ninar e ruído branco. Muitas mães mandaram pra mim assim: doutor, o meu filho não dorme com ruído branco. O ruído branco não tem essa função. Falei pra vocês lá no início sobre o ruído branco na esterogestação. O ruído branco, pra quem não sabe, é um ruído que estabiliza o ambiente. Então é pra que não ficar aquele silêncio absoluto. Ele ajuda a manter o ciclo do sono, mas ele não ajuda a entrar no sono. Quem faz isso? A música de ninar. Ou você cantar, ou você tocar uma música mais leve. A música de ninar é excelente pro cantinho de transição. Cantinho de transição
é interessante vocês terem no momento que está fugindo a rotina. Saiu do momento que era para ele dormir, hoje o dia foi mais agitado, hoje teve consulta com a doutora Roberta, e aí ele vai sair da rotina. E quando chegar em casa, talvez ele não esteja ainda no momento do sono que você possa colocar ele para dormir. Então, o cantinho de transição é um momento, é um local que você escolhe para acalmar aquele bebê e realmente fazer o sono chegar, ou esperar o sono chegar. Na grande maioria das vezes, o cantinho de transição é o quarto, porque a sala, a cozinha são locais mais agitados, locais mais ativos. E aí é interessante de você pegar esse bebê, retirar ele do local agitado da casa, levar para o cantinho de transição e aí inicia as músicas de ninar. Mães de bebês menores de 1 ano, é interessante manter o ruído branco até 1 aninho de idade, pelo menos. Eles têm essa necessidade daquela estabilização dos ruídos da madrugada. Então, vale a pena a gente manter um ruído branco até que complete aí seu 1 aninho de idade. Pessoal, seria interessante se eu chegasse aqui para vocês e dissesse assim: Guilherme dorme 12 horas na noite. Mas seria mentira. E eu tô aqui para compartilhar com vocês o que eu fiz e a minha experiência. Então, o que eu quero dizer para vocês é que as minhas expectativas são alinhadas para a idade que ele tem. Hoje, Guilherme dorme aí em torno de 7h30, 8 horas. Vocês têm acompanhado, eu posto isso para vocês aqui. Ele ainda acorda para mamar às 11 e depois ele acorda às 5h30 da manhã. Eu tô contente? Muito. Tô muito feliz com isso. Porque dormir a noite toda na idade do Guilherme é essas duas definições. 5 horas consecutivas de sono ou acordar e dormir imediatamente. Ele acorda às 5h30 da manhã, mama e volta a dormir. E acorda de novo às 7. Essa rotina nova que a gente adaptou só foi possível porque a gente conseguiu melhorar a alimentação, melhorar a rotina e melhorar a higiene do sono. São os 3 grandes pilares que a gente pode colocar aqui para melhorar isso. Então, eu vou falar um pouco sobre isso agora. Não vou falar mais da minha rotina com o Guilherme. Eu vou falar sobre alimentação, sobre rotina e sobre higiene do sono. Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, eu já queria que vocês mandassem aqui, que eu vou dar uma olhadinha direitinho e já vou tentar começar a responder. Se alguém puder me dizer como é que eu tiro esses comentários daqui, vai ser bom, porque depois vai ser mais difícil de tirar. Alguém me explica aí, vamos ver se eu consigo depois. Bom, os 3 pilares para a gente conseguir sucesso aí nessas noites do sono. Higiene do sono. A higiene do sono, ela nada mais é do que melhorar o ambiente para facilitar o sono, para que esse sono seja mais profundo e duradouro. Isso serve para sonecas e serve para sono noturno. A higiene do sono costuma ter 5 pilares: ruído, iluminação, temperatura, que para mim é o mais importante de todos é a temperatura. Tem um IGTV sobre isso. E a higiene do sono também requer silêncio completo. Que mais? Esqueci o último pilar. A higiene do sono, ela é marcada pelas nossas necessidades de calmaria durante o sono. Se a gente gosta de dormir no escurinho, imagina o bebê. Ele também gosta de dormir no escurinho. Então, não existe essa de vou ensinar meu bebê a dormir no barulho. Impressionante como ainda existem as pessoas que acreditam que a gente precisa ensinar um bebê a tirar uma soneca no meio da sala, assistindo televisão, conversando, batendo papo e tudo mais. Então, a gente precisa, não é acostumar essa criança a dormir no barulho. Você dorme no barulho? Não dorme. A maioria de nós não dorme. Então, a higiene do sono, ela requer um melhor ambiente para isso. E aí, não subestimem as luzes. Luz precisa ser apagada. O ideal é que seja breu completo, né? A luz do ar-condicionado, a luz da babá eletrônica, o LED da televisão, se isso for direto, né, no rostinho do seu bebê. É interessante que vocês não subestimem. Qualquer luzinha pode chamar a atenção desse bebê e vai fazer com que ele não entre no próximo ciclo de sono. Então, a higiene do sono é um negócio importantíssimo. Qual é o barulho que tem que ter na higiene do sono? Ruído branco. Ruído branco é estabilizador de ruídos e é interessante que tenha ele ali. Para quem me pergunta que ruído branco eu uso o primeiro que aparece no YouTube. Hoje em dia meu YouTube tá só música de niná e ruído branco.
Então, ruído branco não tem muita escolha, né? Desde que seja a noite toda de ruído branco. E a alimentação é um dos principais pontos que faz a criança acordar. Qual é o principal detalhe? Ah, doutora, meu bebê mama livre demanda, seio livre demanda. Faça com que o seu bebê mame o melhor possível. Então, procure uma posição confortável. Quem tem poltrona de amamentação sabe que a melhor posição para amamentar é na poltrona de amamentação. Procure a melhor posição. Verifique se a temperatura está adequada. Lembrem que amamentar para um bebê é um exercício. E eles ficam cansados, muito cansados. Meia luz não é uma boa opção, Josi. De forma nenhuma. Meia luz faz com que a criança acorde, abra os olhinhos e veja a luz. Então, aí ela vai quebrar o ciclo do sono. A chance dela acordar, despertar, aumenta muito delas, né? Que aí são duas mocinhas. Delas acordarem, aumenta muito. Então, o que é o interessante de você fazer? Apaga todas as luzes, deixa uma luminária próxima de você, para que caso ela acorde na hora de mamar, troca de fralda e etc., você vai lá e acenda aquela luz, aquela meia luz por trás do berço ali, ou na cabeceira da cama, onde não vá luz direta no rosto do seu filho, que é só para você poder dar assistência naquele momento que ela precisa. Voltando a falar sobre a amamentação, garanta que seu filho está bem alimentado antes de dormir. Tem um negócio chamado mamada dos sonhos. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre mamada dos sonhos, mas é interessante de falar sobre isso aqui. A mamada dos sonhos nada mais é do que uma mamada efetiva entre 10 horas da noite e meia-noite, para eu tentar prolongar esse sono. Ah, doutora, significa que eu preciso forçar a amamentação? De forma alguma. A mamada dos sonhos, ela é você oferecer o seio materno e a criança aceitar e sugar até quanto ela quiser naquele momento. Mas é só para completar, vamos dizer assim, a mamada anterior e garantir que ela siga um pouco mais sem despertar na madrugada. Não quer mais o peito, colocou a linguinha para fora, retire e respeite. Mais uma vez, respeito com o seu bebê. Aceite o que ela está trazendo para você. A alimentação é melhorada quando a temperatura está adequada. Se seu bebê está terminando a amamentação suado, a amamentação está sendo feita num ambiente que não está adequado para ele e ele tende a mamar menos por isso. Então, observem isso. Para quem toma mamadeira, a mesma coisa. Sugar é um exercício para o bebê. Verifique se o ar-condicionado, se o ventilador está adequado, se a roupinha dele está adequada, se ele não está ficando suado, se a posição está confortável, se o pescoço não está muito virado para um lado. A amamentação, para ela ser mais longa, mais efetiva, ela precisa ser confortável para ambos, para a mãe e para o bebê. Então, a alimentação é um ponto muito importante. Se o bebê estiver dormindo, pode, mas tem uma dica. Você vai mexer com seu bebê primeiro. Mãozinha lá no pé, faça um carinho no nariz, faça um carinho no rosto dele e veja se há alguma reação. Ele só vai pegar quando o sono estiver leve. Então, tente despertar ele um pouquinho nesse momento para tentar fazer a mamada dos sonhos. Não adianta tentar colocar o peito na boca de um bebê que está completamente apagado. Então, faça um carinho, pegue ele no colo, veja se ele está com sono superficial e tente oferecer nesse momento. Não quis, não force. Não precisa acordar, pessoal, sem despertar. Vocês não precisam também animar o bebê, sem despertar, tá? É só naquele carinho leve, fazendo carinho, pegar na orelha, pegar no pezinho. Geralmente, passar a mão no pé já ajuda muito, muito mesmo. Sobre isso, tá me perguntando, Tamara, isso é uma associação negativa do sono. A associação negativa, ela requer um pouco mais de dedicação, de cuidado, pra gente retirar as associações. Mas a principal associação negativa que os bebês têm hoje é com o seio materno. E aí é um pouquinho mais difícil, mas não sei se você chegou a assistir lá no início que eu falei sobre a associação negativa com o sono, como evitar. Evitando a associação negativa é praticamente a mesma estratégia para retirar. Bebê pegou no sono, retira da boca. Pegou no sono, retira da boca. Ou aí faz isso por uma semana, mais ou menos. Aí teu bebê vai começar a entender que ele já vai começar naquela retirada.
Não é muito fácil assim quanto parece, tá? É um pouco mais difícil do que isso. É interessante também de fazer essa retirada da associação negativa sem cama compartilhada. Porque com cama compartilhada é muito mais difícil, porque o cansaço vence as mães. Então, se eu puder te dar uma dica e você fizer cama compartilhada, primeiro fazer transição para o berço e depois fazer retirada da associação negativa com o seio materno. Se for mamadeira também, Larissa, é lógico que é difícil ele mamar o volume total, mas pelo menos para completar ali, vamos dizer, a barriguinha dele, completar o tanque de leite, para que ele possa ficar um pouquinho mais de tempo dormindo, sem precisar acordar para mamar. O outro ponto que eu tinha falado para vocês aqui é a temperatura. A temperatura eu acho interessante falar à parte, porque muitas vezes eu atendo bebês no consultório cheio de brotoejos porque estão hiper empacotados no nosso calor. Imagina de madrugada isso. Então o bebê muitas vezes acorda de madrugada, resmunga, reclama, e não é nem fome, não é fralda suja, não é nada disso, é calor. Então verifique sempre se o calor, se a temperatura está adequada. Doutora, qual é a temperatura adequada para todo mundo? Não existe. Tem bebê que tem frio, tem bebê que tem calor, então é você quem vai adequar, mas sempre um pouquinho mais pro frio na hora do sono do que pro calor. Calor não é uma boa opção. Os bebês despertam mesmo, incomodados, agoniados, e não conseguem melhorar isso. Não existe uma melhor temperatura. É exatamente isso, Gabi. Não existe uma melhor temperatura, varia de acordo com o seu bebê. Avalie se ele tá com frio, avalie se ele tá com calor, se o cabelinho tá suado, como é que tá ficando isso aí. Tem bebê que tem mais frio nas pernas, a maioria tem mais frio nas pernas, né? E dá uma verificada, porque aí faz com que o bebê tenha uma noite de sono um pouquinho mais adequada. Hoje, como nós estamos aqui, eu vou compartilhar com vocês agora um pouquinho de novo da minha história para a gente poder seguir em frente. Hoje nós estamos com 6 horas de sono consecutiva, praticamente, 5 horas e um pouquinho, na nossa rotina. Isso é considerado dormir a noite toda. Ele não precisa mais de higiene do sono para dormir, porque isso virou uma rotina. Então, ele já está acostumado que aquele horário é o horário que ele dorme. Então, a higiene do sono, ela requer até adaptar a rotina. Então, hoje a higiene do sono que o Guilherme tem é muito pouca. Mas o ruído branco faz falta. Então, o ruído branco hoje, quando não temos ruído branco, pensa que a criança dorme mal. Uma dica para as mamães que vão vacinar seus bebês agora, que tem dentinho nascendo e por aí vai. Se tiver quebra de rotina, bebê com dentinhos nascendo, bebê em salto do desenvolvimento, bebê pós-vacina, sejam muito mais exigentes com a higiene do sono. Muito mais, redobrado com a higiene do sono, para que vocês não saiam da rotina. Entendam que se vocês fizerem alguma associação nesse período onde ele vai despertar mais por salto, por reação vacinal, por dentição, 3 dias é o suficiente para entrar na rotina dele como uma associação negativa. 3 dias é o suficiente. Então, é muito pouco que a gente aplica para eles aprenderem que aquilo é legal para eles e querem ficar com isso durante as próximas noites de sono. Eu vou fazer uma live futura e aí vocês dizem para mim se interessa aqui, tá? Vou fazer uma live futura só falando sobre associação negativa. Eu vi que tem muitas mães aqui, que tem uma associação negativa com o seio materno. E eu dei umas dicas pra Tamara que perguntou ali, mas é um negócio que vale a pena muito falar sobre isso, porque as mães de aleitamento materno exclusivo acabam sofrendo muito com essa história de que tem que deixar mamar, né, de ficar sugando indefinidamente, o conceito muito errado de livre demanda que as mães têm. E eu vou fazer uma live posterior só falando sobre isso. Então não se preocupem, eu vou deixar salvo assim a live, vou fazer o possível para conseguir salvar isso aqui e para vocês poderem compartilhar com as outras pessoas, para poder passar essas dicas para frente. Eu tentei contar aqui para vocês tudo que eu fiz para ter sucesso, tudo que eu aprendi nesse período.
ainda continuo aprendendo muito, quero dizer pra vocês que o estudo não para, né? Continuo estudando muito e espero muito ajudar ainda vocês daqui pra frente. Então, se tiver... a Tamara tá dizendo que quer sim essa live. Essa live vai servir pra você, Tamara. Mas de antemão, se eu puder dar uma dica, já inicia a rotina. Faça a rotina respeitando o seu bebê. Já tenta melhorar. A Bárbara, minha amiga de infância. Gabriel para de mamar, vou tirar o peito. Ele começa a sugar, tira o peito. É mais ou menos isso, Bárbara. É assim, quando o seu bebê coloca a boca no seio para mamar à noite, né, assim, ou na hora das sonecas, ou na hora que for dormir, ele vai sugar pra valer, e aí a gente sabe quando o bebê suga pra valer, e vai ter uma hora que ele vai sugar por sugar. Chama sucção não nutritiva. É simplesmente para que ele sugue e se satisfaça, porque o bebê ele tem uma satisfação em sugar. Então ele tá sonolento, pegou no sono, você prontamente retira o bico do seio. Pegou no sono de novo, tira o bico do seio. E aí ele não vai fazer associação que ele precisa sempre do bico do seio para dormir. É importante para quem tá iniciando isso agora, e o neném da Bárbara é muito novinho, é que a gente faça a amamentação assim que o bebê acordar. Então acordou de manhã, não espera ele pedir, ele ficar ativo, ele tudo mais. Já tenta amamentar ele naquela hora, porque ele vai começar a amamentar sempre após acordar e não antes de dormir. Não tem essa história de precisa mamar para dormir. Não precisa. Se ele estiver alimentado, ele pode dormir sem amamentar. Hoje, o Guilherme mama, veste o pijaminha dele, arrota, e eu coloco ele na cama com o pai enquanto eu faço a minha rotina de mulher. Tomo meu banho, tiro maquiagem, coloco minha camisola e etc. Quando eu volto, Guilherme tá dormindo. Então eu pego ele da cama e boto no berço. E é isso que a gente faz. Então é totalmente possível que um bebê durma sozinho. Afinal de contas, ninguém precisa ser ninado para dormir. Isso foi uma coisa que foi aplicada, né? Quero que vocês deixem muitos directs com algumas outras perguntas. Essa história de dentes nascendo para coçar, dentinho nascendo e coçar a gengiva no seio materno é muito real, mas o que eu posso indicar, se no caso da introdução alimentar, e que já é o caso, ofereça peitolé, picolé de leite materno. Ajuda muito e diminui as chances de fazer essa associação. Meu marido dizendo aí que o Guilherme tá dormindo. Eu já sei que ele tá dormindo. Faz parte da rotina dele, já tá dormindo lá na cama, tranquilo. E tô conversando com vocês aqui, ele já tá dormindo, e isso faz parte da nossa rotina. E quero muito que isso seja uma realidade na vida de vocês, né? Que vocês não levem em consideração que estar cansada faz parte. Tá? Mentalizem isso comigo. Estar cansada não faz parte. Não faz parte. Estar cansada, não vou dizer que é uma opção, porque não é, a maioria não sabe, mas é falta de informação. E eu tô aqui tentando ajudar vocês em relação a isso. Tá bom, pessoal? Eu espero muito ter ajudado. Olhem, fiquem com Deus. Eu vou tentar deixar salva essa live. Juro que eu vou tentar. Vou fazer uma soneca. Vou fazer uma live sobre soneca também, Larissa. Juro que eu vou fazer. Mas sobre as sonecas, eu posso te dar uma dica. Deixa esse bebê definir as sonecas o melhor possível. Cada idade tem uma certa quantidade, vamos dizer assim, mais comum. Cada bebê tem seu desenho, né? Não existe negócio de tabela de sono, enfim. Tudo isso eu sou totalmente contra. Mas vai ser muito interessante a gente falar sobre soneca, porque é um negócio que tem muito pecado aí nas sonecas. E acaba chegando no sono noturno muito agitado, né? Muito agitado. Quando o bebê já tá naquela rotina de estresse, aí o bebê briga pra dormir, o bebê fica fazendo choro antes de dormir, aquele negócio. E sendo que podia só ter ajustado aí algumas coisas durante a soneca, então eu vou fazer. Beijo grande, boa noite. Tô feliz com os comentários, viu, gente? Parece que vocês gostaram bastante aí. Kézia, com certeza. José Pedro vai ser um dos meus primeiros que eu vou ensinar ele a dormir sozinho. Você vai ver, a gente vai trabalhar juntos nisso aí e a gente vai botar José Pedro pra dormir sozinho a noite inteira. Tenho certeza que vai ser sucesso, tá bom? Beijo, Gina. Nossa, que bom que você tá aqui.
Gente, agora eu vou ficar só conversando com vocês aqui, todo mundo que tá comentando, porque já acabou aqui os assuntos. Ah, tem uma coisa importante pra falar com vocês aqui. O Instagram resolveu me boicotar. Saiu do ar? Ah, pensei que tinha saído do ar. E eu tô precisando do engajamento de vocês, que vocês mandem mais encaminhamento não, direct, que vocês me ajudem no engajamento, porque o Instagram diminuiu muito a minha entrega, porque eu falei de Covid, não falarei mais de Covid. Tá bom, então por favor, compartilhem, mandem direct, mandem pros amigos de vocês, pra quem precisar. Beijo, bom descanso pra vocês. Tchau, tchau. O meu marido que me chamou.